Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Brasil tem mais de 1 milhão de curados da Covid-19. Senado aprova projeto que obriga o síndico a denunciar violência doméstica. Vendas no comércio varejista crescem 14%. No futebol, o Campeonato Carioca tem o primeiro campeão do país após a retomada dos jogos. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro hoje. O Brasil superou a marca de 1 milhão de recuperados da Covid-19. Vamos até Brasília com a Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie. Oi, Patrícia, boa noite a todos. 1.020.901 pessoas que testaram positivo para a Covid-19 já estão recuperadas. Outras 624.295 seguem em acompanhamento. O total de casos já ultrapassa 1.700.000, sendo que quase 45 mil confirmados nesta quarta-feira. Quase 68 mil pessoas morreram. 1.223 mortes foram confirmadas nas últimas 24 horas. As informações divulgadas pelo Ministério da Saúde mostram que a curva de mortes da Covid-19 já tem uma estabilidade e também mostra que a curva de casos confirmados, já tem uma ascensão. Agora, Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará são os estados que têm mais casos acumulados. Patrícia. Nathalie, vamos falar agora de economia. Segundo o governo, o auxílio emergencial melhorou a vida de milhares de brasileiros? É isso mesmo, Patrícia. São 23 milhões de famílias que tiveram uma elevação aí no padrão de vida. Agora, um dado interessante é que 93% da renda dessas famílias mais pobres veio do benefício que está sendo disponibilizado. E esses dados foram divulgados pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia. Essa verba extra, de acordo com o Ministério da Economia, permitiu que as famílias adotassem práticas de prevenção contra a Covid-19 e também elevassem o padrão de consumo. O auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais, microempreendedores autônomos e também desempregados, e o auxílio também de R$ 1.200 para mulheres chefes de família tem sido disponibilizado desde abril deste ano e há pouco tempo também foi protelado por 2 meses. Patrícia. Obrigada, Nathalie, pelas suas informações. O IBGE divulgou resultados que animaram o mercado financeiro aqui no Brasil. Em maio, as vendas no comércio de varejo cresceram quase 14% em relação a abril. Um indício de que o país já está em ritmo de retomada após a crise provocada pela pandemia de coronavírus. Essa é a maior alta da série histórica. Em relação a maio do ano passado, as vendas tiveram uma queda de 7,2%. E por causa desse resultado positivo no comércio, o dólar desvalorizou 0,63% aqui no Brasil e encerrou o dia vendido a R$ 5,34. E o índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 2%, com quase 100 mil pontos, o maior nível em 4 meses. E com o aumento de casos de Covid-19 no interior de São Paulo, o Hospital de Campanha do Ibirapuera começa a receber pacientes da região de Campinas. Vamos falar com a Giovana Rizardo. Boa noite, Giovana. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite para todo mundo. É isso mesmo, a ideia é desafogar os hospitais da região de Campinas, no interior do estado, que estão praticamente com os leitos de UTI lotados. O governo do estado informou que nesta quinta-feira vai ser possível fazer a transferência de pacientes. Na última sexta-feira, na sexta-feira passada, a região de Campinas retrocedeu de fase, foi para a fase 1, a fase onde só funcionam os serviços essenciais. Bom, sobre o hospital de campanha aqui do Ibirapuera, ele funciona desde o dia 1º de maio, com 28 leitos de UTI e 240 leitos de enfermaria. O estado registrou até agora, Patrícia, 16.788 mortes, mais de 341 mil casos de Covid-19. Aqui na capital e na Grande São Paulo, a situação das internações de pacientes com coronavírus já está mais controlada. A região continua na fase 3, a chamada fase
amarela, justamente porque a situação está mais controlada. Inclusive, o prefeito da capital, Bruno Covas, disse que na sexta-feira deve anunciar então os protocolos para a reabertura de parques municipais e estaduais aqui na cidade. Patrícia. Obrigada, Giovana. O Ministério Público de Minas Gerais vai apurar o motivo pelo qual a Fundação Renova interrompeu o pagamento dos auxílios financeiros aos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015. Vamos falar com a repórter Virgínia Nalon. Boa noite, Virgínia. Oi, Patrícia, boa noite para você. A suspensão do auxílio a 7 mil atingidos vem justamente na época da pandemia. O corte foi para moradores da bacia do Rio Doce, que compreende Minas Gerais e Espírito Santo, que foram atingidos pela lama da Samarco. O órgão deu prazo até essa quarta-feira para que a entidade se manifestasse, mas não teve resposta. O auxílio financeiro é pago para cerca de 14 mil pessoas que sofreram impacto direto na sua atividade econômica ou produtiva em função do rompimento da barragem. Em 5 de novembro de 2015, a barragem do córrego do Fundão se rompeu e matou 18 pessoas. Uma está desaparecida até hoje. Patrícia. Obrigada, Virgínia, pelas suas informações. O Rio de Janeiro terminou agora há pouco o clássico entre Fluminense e Flamengo, que marcou a final da Taça Rio, que equivale ao segundo turno do Campeonato Carioca. Pedro Paulo Filho tem as informações. Boa noite. Qual torcida teve a festa garantida aí, Pedro? Foi a Tricolor, Patrícia. Boa noite para você, boa noite a todos. A festa acabou sendo da torcida do Fluminense. Foi mais uma partida com portões fechados e os cariocas saíram à procura de bares que exibiam a transmissão da decisão. Com as regras de distanciamento, os estabelecimentos tiveram que controlar a lotação. Agora, em campo, o Fluminense abriu o placar, ainda no primeiro tempo, com gol de Gilberto, de cabeça. Pedro empatou para o Flamengo na segunda etapa, levando a decisão para os pênaltis. O goleiro Muriel defendeu a última cobrança e o Fluminense levou o segundo turno da competição. Com esse resultado, outros 2 jogos serão realizados entre Fluminense e Flamengo. Agora, para saber quem será o campeão do estado desse ano, Patrícia. Quem será? Obrigada, Pedro, pelas suas informações. No futebol europeu, o Barcelona segue na briga pelo título espanhol. Já o brasileiro Gabriel Jesus deixou a marca dele, viu, na Inglaterra. O Manchester City, segundo colocado no campeonato inglês, goleou o Newcastle por 5-0. Destaque para o brasileiro Gabriel Jesus, que marcou um dos gols. O Liverpool, que conquistou o título nacional após 20 anos, saiu na frente do Brighton com o Salah. Henderson, com um belo chute, marcou o segundo. Trossard diminuiu para o Brighton. Mas Salah, de novo, marcou mais um. Na Espanha, o Barcelona venceu o Espanhol por 1-0 com gol de Suárez e segue na segunda colocação do campeonato, atrás do Real Madrid. Os Estados Unidos chegaram na marca de 3 milhões de infectados pelo novo coronavírus. E quem tem os detalhes é a correspondente em Nova York, Evelyn Bastos. Em 24 horas, os Estados Unidos registraram mais 60 mil novos casos de Covid-19, segundo a Universidade Johns Hopkins. É o maior aumento diário do país desde o início da pandemia. Por aqui também já são mais de 130 mil mortos. As hospitalizações subiram em 22 estados norte-americanos e mais da metade apresenta uma taxa de novos casos acima dos 5%. O estado da Flórida bateu um recorde de registros, com mais de 7 mil novos casos. A situação do Texas também é preocupante. O estado teve o segundo maior índice de novos casos, com quase 10 mil casos reportados nesta quarta-feira. Também vale lembrar que em todo o país o número de recuperados se aproxima de 1 milhão. Patrícia. Obrigada, Evelyn. O Japão vai permitir a realização de eventos de grande público, mesmo com o número de casos de coronavírus subindo. E quem tem os detalhes é a correspondente na Ásia, Cíntia Godoy. Bom dia, Cíntia. Boa noite, Patrícia. Olha, existem algumas regras. Os participantes terão a temperatura checada e os organizadores precisarão registrar o contato dos clientes. Aqui em Tóquio, os casos de Covid-19 continuam aumentando, mas as autoridades garantem que o sistema de saúde está preparado para lidar com o aumento de pacientes.
Já na Austrália, o governo da segunda maior cidade do país decretou confinamento de toda a população nesta quarta-feira. A medida foi imposta em Melbourne, depois que os números de coronavírus voltaram a subir na cidade. O último levantamento aponta 191 novos casos. Os 5 milhões de moradores poderão sair apenas para trabalhar, fazer exercícios físicos e comprar comida. As aulas presenciais voltaram a ser suspensas e os restaurantes poderão somente oferecer serviços de retirada de alimentos. Patrícia. Obrigada, Cíntia. Parlamentares e representantes de diversos setores da economia se unem para manter a prorrogação da desoneração da folha de pagamento das empresas. A ampliação foi aprovada pelo Congresso, mas o presidente Jair Bolsonaro vetou que o benefício continue até o fim do ano que vem. São necessários 257 votos na Câmara e 41 no Senado, maioria absoluta nas duas casas para derrubar o veto de Bolsonaro. O Congresso vai votar e pode derrubá-lo. Eu acho que 2 anos era um prazo longo, como a proposta inicial dos setores. Mas 1 ano ficou uma coisa equilibrada. No início da retomada, você garantir que aqueles setores, acho que são 17 setores, que eles tenham algum estímulo para não demitir. Eu acho que era uma ideia boa, infelizmente o governo decidiu pelo veto. O ministro da Economia, Paulo Guedes, sugeriu o veto porque, segundo ele, a medida causaria uma queda de arrecadação. O relator do projeto na Câmara, deputado Orlando Silva, enxerga uma contradição no discurso do governo. A desoneração da folha permite reduzir custos e estimular a manutenção dos empregos. Esse programa existe hoje, atende 17 setores, mais de 6 milhões de trabalhadores são vinculados a esses setores. Ocorre que com a crise do coronavírus é necessário multiplicar medidas para preservar empregos. A equipe econômica tem um prazo para apresentar uma proposta que seja de acordo com o que espera tanto o Congresso Nacional quanto as empresas que, com certeza, aquelas que foram mais atingidas, estão muito apreensivas. Entre os setores afetados estão as áreas de call center, máquinas e equipamentos, comunicação, tecnologia da informação, transporte, construção civil e têxtil, setores que mais empregam. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet, defende a manutenção da desoneração e ressalta que não há espaço para a criação de novos impostos. Tem que ter uma fonte financeira para compensar este gasto tributário. Essa fonte financeira não pode vir em forma de novos impostos. Portanto, qualquer tentativa de prorrogar a desoneração da folha com possível introdução, novamente, de um imposto financeiro, de transação financeira, hoje não passa no Congresso Nacional. Para representantes dos setores afetados, prorrogar a desoneração da folha de pagamento é fundamental para a retomada da economia. É o momento de agora nos unirmos todos os setores envolvidos e quem exatamente quer manutenção de empregos nesse momento tão difícil da economia, que nos unamos para falar aos nossos parlamentares para que vetem esse dispositivo. É importantíssimo para o Brasil retomar a sua atividade econômica. São 10 anos de desoneração. Fazer a reoneração da folha no meio da maior crise econômica do país pode causar de 500 mil a 1 milhão de desempregados, já que a medida atinge setores que empregam 6 milhões de empregos diretos e mais uma quantidade enorme de indiretos. Significa um sobrecusto da ordem de 300 milhões de reais ano para as 1.225 empresas que participam dessa modalidade de recolhimento da contribuição patronal à Previdência pelo faturamento. Em um ambiente de tantas incertezas, nós precisamos de aumentar a imprevisibilidade. O Senado aprovou agora à noite um projeto que obriga os síndicos a denunciarem casos de violência doméstica. Voltamos a Brasília com a Nathalie Machado, que tem as informações. Patrícia, esse projeto de lei determina que síndicos e moradores de condomínios denunciem às autoridades competentes casos de violência doméstica. Foram acatadas 14 das 21 emendas apresentadas. Isso acabou modificando trechos do Estatuto dos Condomínios e do Código Civil. Agora há a previsão de pagamento de multa e perda de função. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados.
E o Senado também aprovou a prioridade das mulheres chefes de família de receberem o auxílio emergencial. O texto não foi modificado e agora segue para a sanção da Presidência da República. Patrícia. Obrigada, Nathalie. O turismo é o setor que mais sofreu com a pandemia do coronavírus. Não por acaso, foi um dos que mais tiveram atenção do governo e do Congresso. O ministro da área, Marcelo Álvaro Antônio, participou do JR Entrevista desta quarta e fez uma análise do cenário. Foram quase 70% da redução desse setor que realmente preocupa e acaba trazendo um impacto econômico muito grande na própria economia do país e, sobretudo, no impacto na questão do emprego e da renda dos brasileiros. Ministro, o setor vive exclusivamente, praticamente, de viagens, né? Companhias aéreas foram afetadas, a rede hoteleira foi muito afetada também, serviços. Qual foi a primeira reação do Ministério com os efeitos da pandemia e qual é o principal desafio para tentar reverter esse quadro? A primeira atitude do Ministério do Turismo foi a preocupação com a sobrevivência das empresas do setor do turismo, bem como dos empregos. E para isso, logo no início de março, quando essa pandemia ela foi anunciada, a gente fez uma reunião com o Conselho Nacional de Turismo para avaliar os possíveis impactos e ações do setor do turismo. E naquele entendimento a gente, mantendo uma relação muito próxima com o trade do turismo, a gente fez algumas propostas para a economia. A primeira delas, o Ministério do Turismo, nós chegamos a editar uma medida provisória que acabou não sendo acatada naquele momento pela economia, porque a economia entendia que não deveria setorizar o socorro, mas fazer de uma forma ampla todas as atividades econômicas do Brasil. Mas essa medida provisória que culminou na 936, aquela primeira medida provisória que possibilitou a flexibilidade nas jornadas de trabalho, também na suspensão dos contratos de trabalho, com o governo fazendo o aporte através do seguro-desemprego. Então, essa medida provisória, boa parte do texto da que foi editada pelo turismo foi acatada pelo Ministério da Economia naquele momento. Uma segunda preocupação era a relação entre as empresas e os consumidores, tendo em vista que vários pacotes turísticos, ingressos para shows, eventos já haviam sido adquiridos pelos consumidores. Então, nós editamos, em conjunto com o Ministério da Justiça, a medida provisória 948. É a medida que regulamentou essa relação entre empresas e consumidores. Através da Secretaria Senacom, a gente desenvolveu esse texto que permitiu que as empresas pudessem fazer o reembolso aos seus consumidores num prazo máximo de até 12 meses após o fim da pandemia. E, por outro lado, nós preocupamos em resguardar em 100% os direitos dos consumidores. Então, isso aí possibilitou ou evitou que houvesse judicializações em massas. E essa medida ela foi tomada, primeiro, para resguardar os direitos dos consumidores e, segundo, que a gente entendeu naquele momento que seria catastrófico uma empresa que se viu o seu fluxo de caixa reduzir a zero e ainda ser obrigada a fazer o reembolso imediato. No nosso entendimento, isso ia provocar ainda mais fechamento de empresas e também o desemprego poderia ampliar. E um terceiro ponto, para concluir essa primeira etapa que a gente chama da sobrevivência do setor, foi a medida provisória 963, que trouxe um crédito extraordinário ao Fungetur, que é o Fundo Geral do Turismo, de 5 bilhões de reais para assistência aos prestadores de serviço de turismo no Brasil. Então, a gente fecha esse primeiro ciclo, que a gente entende que é a sobrevivência do setor, evitar o desmonte do setor do turismo para que a gente consiga fazer uma retomada mais eficiente. O Ministério também vem conversando com as secretarias estaduais de turismo. Como é que tem sido esse acompanhamento? Sem dúvida nenhuma. A gente fez algumas reuniões com o Furnatur, que é o fórum que abriga as secretarias estaduais do turismo, e todas essas medidas que eu acabei de trazer aqui, dessas 3 medidas provisórias, foi amplamente debatido tanto com o trade, as empresas que fazem o turismo no Brasil, quanto com as secretarias estaduais através do Furnatur. Algumas companhias estão demitindo, estão fazendo ajustes. Esse movimento é normal nesse momento de pandemia?
Eu acredito que sim, isso é um fenômeno que tem acontecido no mundo inteiro. O interesse do governo em conseguir que sobrevivam as empresas aéreas é exatamente porque as empresas aéreas elas afetam toda a economia. O turismo, por exemplo, sem voo, sem companhia aérea, praticamente não existe. Num país que tem as dimensões continentais que o Brasil tem e que nós não temos um transporte passageiros eficiente ainda. Portanto, essas medidas aí adotadas tanto pela economia quanto pelo Ministério de Infraestrutura, né, que regulamenta o setor, lá com o ministro Tarcísio, tem tomado aí as medidas cabíveis para tentar oferecer o melhor socorro possível para essas empresas. Agora, as demissões acabam, em algum momento, sendo inevitáveis pelo fato de o próprio turismo apresenta aí essa redução brutal de quase 70% de retração. Então, as companhias aéreas, realmente, elas caíram, viram os seus números de voos sendo reduzidos drasticamente. Isso aí acaba gerando em demissões. É tudo o que o governo não quer e o nosso esforço é exatamente evitar que as empresas façam mais demissões. Em Bali, na Indonésia, ativistas criaram, junto com o governo, o primeiro centro de reabilitação permanente para golfinhos. O local recebeu 4 animais no ano passado. Os organizadores acreditam que o modelo do centro pode ser replicado pelo mundo. Existem mais de 3.000 golfinhos em cativeiro em 336 locais de entretenimento em todo o mundo. Esse tipo de negócio gera quase 30 bilhões de reais por ano, segundo o relatório de Grupo de Proteção dos Animais. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h45 da manhã. Boa noite para você.